o Condo Conference. Esse é um evento idealizado por 3 mulheres maravilhosas, verdadeiras imparáveis. Keila, a Marine e a Mari. Elas são as idealizadoras desse evento que é totalmente diferente de tudo que vocês já viram em termos de evento condominial. Primeiro, pelo lugar. Estamos num lugar maravilhoso, Espaço Go On, aqui em Campinas. E, gente, Paulo, fala a verdade. Isso é ou não é uma inovação? Cláudia realmente, né, nos surpreendeu, Muito, né? Um muito. ambiente acolhedor, uma estrutura fantástica, né? Parabenizar a Mari, todos envolvidos no projeto, o nosso pessoal do podcast está dando todo o suporte, lembrando Maravilhoso. também, né? Se não tiver também os colaboradores para poder ajudar em toda essa organização, não seria possível, né? Mas é fora da curva que nós estamos acompanhando hoje esse evento, Totalmente. né? E olha que a gente está bem acostumado em eventos condominiais, cada um tem a sua característica, Sim, não estamos sim, desmerecendo de forma alguma, jamais. mas aqui tem um quê a mais, tem uma diferença, Tem, porque aqui as pessoas estão recebendo um palco, estão tendo a oportunidade de falar do seu produto, da sim, sua solução, que é o que o síndico tem que ter, né? É sim. isso que ele busca. E esse evento tem essa característica e Mari, vocês estão de parabéns e nos sentimos muito honrados de estar aqui dividindo essa mesa com pessoas tão especiais. Primeiro, a Mari, que nos convidou, o Sim. Paulo, que está sendo um parceiro incrível aqui na mesa, e para receber os convidados. Mari, você quer dar uma palavra? Gente, primeiramente, muito obrigada, né, pelo sim de vocês, pelo seu sim, foi incrível. O evento ele está sendo assim a realização de um sonho para nós três. Falando enquanto Ecna, o nosso intuito realmente era elevar a régua dos eventos do mercado condominial, não só com experiência para o síndico, mas principalmente com experiência para os patrocinadores, para os prestadores de serviço que estão aqui conosco, Uhum. que deram esse voto de confiança, que abriram a tampa da caixinha e saíram dela para entregar para o nosso mercado conteúdo de alta qualidade, de alto nível, soluções práticas para o dia a dia no nosso mercado, né? E que principalmente estão ali aptos e abertos a trazer soluções, inovações para a vida das pessoas a quem nós assistimos, que são os condôminos, são Isso. inúmeras famílias, né? Então, eu estou muito, muito feliz em estar tão bem representado com vocês aqui nesse podcast, em termos conosco tantos parceiros de alto escalão, de Uhum. alto gabarito e com expertise assim tremenda para falarem das suas soluções, das suas empresas, dos serviços que eles trazem para o mercado. Então, assim, gratidão imensa a vocês, viu? Muito A gente que obrigada. agradece. Com Pessoal, certeza. sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Integra Condo, o podcast da integração condominial. E vamos trazer aqui, né, um convidado muito especial, né, Cláudia? Com certeza. Hoje, quem vai compor a nossa mesa é o Luiz da Energy. Luiz, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu que agradeço. Já só saio daqui com crachá de 2026, tá? Já vou Vamos avisando. providenciar. Eu quero até Providenciaremos. morar aqui, tão bonito que é o lugar, quero voltar para minha casa. Obrigado, né? Fiquei muito feliz realmente de ser convidado, é uma coisa que a gente gosta bastante de poder falar abertamente, né? Dizer também, ouvir as demandas, né, do mercado para a nossa empresa. Como a gente tem que evoluir, né? Eu sempre brinco que Charles Darwin já ensinou, né? Quem não evolui está fadado à extinção, Com né? Sim. Como a certeza. gente está caminhando para os 25 anos, fiz umas contas aí, preciso de mais 25 anos para me Caramba. aposentar, né? É. E tô na Minimamente. metade, tô na metade. E a gente tem que evoluir, né? Então é a intenção de ir para um fórum desse aqui, vou até chamar assim, que é muito interessante por causa disso. Eu falar o que a gente precisa, as dores do Uhum. prestador de serviço também, que a gente precisa de colaboração dos outros, né? E também aprender e evoluir, porque a gente só para de aprender quando fecha o caixão, né? Quando Quando o fecha os caixão estiver olhos aberto, e a aí gente está aprendendo. Então a Energy tem e caminhando aí para 25 anos de empresa, sempre com o mesmo quadro acionário, né? Empresas não nascem do nada, né? Nós nascemos aí de uma expertise muito grande do meu pai, que ele é doutor em segurança, né?
teve uma vivência muito grande, e nós nascemos num mercado de segurança diferente, né? Muito diferente, que era assaltos, sequestros, né? Era uma época Caramba. de sequestros, né? E hoje passamos pela a era dos arrastões de Sim. condomínio, né? E hoje tem muita tecnologia e tem muito mais furto, tem o condomínio se misturou agora, o condomínio era ou residencial ou empresarial, agora as pessoas trabalham dentro do condomínio, do home office, então a dinâmica está muito grande, o e-commerce, né, a quantidade de vezes que o seu funcionário é acionado e cobrado, né, condomínios de alto padrão que as pessoas moram, tem muito serviço Uhum. acoplado dentro do condomínio, então a mudança é muito grande, né? A mudança é muito grande, então a gente tem que estar evoluindo e o desafio da gestão é esse. E dentro dessa característica que mudou bastante, não sei nem se foi pós-pandemia, porque muita coisa também teve como marco a pandemia. Essa rotatividade que tem dentro dos grandes condomínios, a questão de entregas, porque acabou fortalecendo entregas online, né? E aí a portaria teve mais demandas, tudo isso vocês com certeza sentiram. Nesse sentido, o que que vocês oferecem para o condomínio para minimizar esses problemas, que possa ter com entregas com o porteiro, com o morador? Em parceria com o condomínio, eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente não é uma empresa que busca todos os clientes, a gente Uhum. vende uma ideia de uma gestão mais próxima, a gente tem um sonho de ser uma empresa boutique, com muita transparência, a gente começa já fazendo os orçamentos, entregando planilhas abertas de custo, que Olha, eu quero que o cliente seja exigente comigo também, né? perfeito. Seja muito exigente, entender a transparência disso. Por que eu preciso começar dessa forma? Que eu tenho que. Você não confia em mim me conhecendo, mas a gente já tem uma expectativa aqui o senhor já me conhece há muito tempo, o Paulo já Sim, me com conhece há muito certeza. tempo. A expectativa dele é maior, mas a gente vai adquirindo a confiança com o parceiro com o tempo. Então a gente já tem que Claro. começar dessa forma. Muito transparente. A gente precisa fazer uma gestão, um treinamento, mas precisa de uma colaboração que o condomínio muitas vezes comete gafes de gestão também, às Olha. vezes sem querer, né? Você tem que ter uma proximidade. Então, a Energy, como atua em Campinas, só em Campinas, a gente Hum. quer sempre ter uma proximidade muito maior. Não quer dizer que a gente não investe também em tecnologia, né? Hoje a nossa supervisão tem uma geolocalização com relatório pré-feito para eles agilizarem o trabalho deles, mas eu consigo gerar um relatório da quantidade de visitas, Olha. quanto tempo ficou nos locais e o que fez nos locais e quais são os checklists que tem que ficar em cada cliente, porque cada cliente tem que ser personalizado, né? Cada condomínio tem demandas diferentes, né? Exigências diferentes, né? Quantidades de moradores, isso por si só já muda muito a dinâmica do condomínio, né? Condomínio pequeno não é um condomínio grande miniatura, ele tem Hum. totalmente uma vida bem diferente, nada se assemelha ao dia a dia de um condomínio grande. E o e-commerce, né? O e-commerce realmente, a quantidade de prestadores de serviços, de circulação dentro do condomínio aumentou demais, né? Com Então, certeza. isso é uma coisa que a gente consegue também com isso, nosso controle de ponto, a gente aferiu de uma certa forma, porque ele é via aplicativo, Hum. é uma selfie que a pessoa tira, e a gente consegue ali analisar se está bem vestido, se está com um bom uniforme, que a gente Olha, que investe bastante bacana. nisso. Ah, e a parte de cabelo, se está bem, e passando de uma forma que é para ele. Hum. Eu falo até brinco dentro da empresa. O funcionário, não tem eu que pegar no pé para ele ter uniforme, se eu estou dando de graça, Aham. e ele que tem que pegar no meu pé, que tem que ter esse uniforme novo o tempo todo. É, Porque faz íntegro. diferença, né? A gente se vende, começa a se vender dessa forma, a gente se veste bem, a gente tem que criar esse pertencimento o funcionário tem que ter orgulho do trabalho. Eu acho que A a- experiência começa com o que você vê, né? Sim, Exatamente. exato. E é o exato, cartão de visita do condomínio, né? Você Sim. chega lá, você vê um porteiro que está bem vestido, bem afeiçoado, o corte de cabelo, tudo isso conta, né? As Uhum. pessoas, de repente, não dão essa importância, mas é o cuidado que você tem com o colaborador. exato. Você até falou da parte de hoje em dia, a mão de obra, a rotatividade. Se perdeu, eu acho que do tempo que nós começamos, que eu comecei a trabalhar para hoje, Hum. se perdeu um pouco desse orgulho de estar trabalhando, sabe? Eu ponho nos meus treinamentos como funcionários, muitos já viram, eu ponho a foto da filha do Barack Obama quando ele era presidente dos Estados Unidos trabalhando numa lanchonete.
Olha, Para que a filha do Barack Obama foi para uma lanchonete? Para ajudar a pagar a conta de luz e água da Casa Branca, provavelmente. Uhum. Não, ela foi Provavelmente. atrás de dignidade. Ela falou: eu sou trabalhadora, eu estou trabalhando. Ela fez, como estudante, fez o summer job, Sim. que é famoso. Então a gente tem que resgatar Isso esse é um orgulho de exemplo estar mesmo. trabalhando. Ô, Cláudia, aproveitando, né, que você falou da pandemia, né, a gente sabe que a Energy, né, ela já vem, né, quando ela vende um contrato, eles têm a expertise de desenvolver os processos, normas e procedimentos, tudo, né? Mas eu acredito, né, Luiz Henrique, que com a pós-pandemia, vamos falar, né? Não na pandemia, o pós-pandemia, vocês tiveram que fazer esse ajuste também, né? Porque houve aquela preocupação de contato com as pessoas, aí aumentou o e-commerce, né? Bastante. Até Então, porque o condomínio não parou, né? Atividade essencial, ele não os parou. colaboradores Continuou. iam trabalhar Pararam, todos os né? dias. E depois houve essa mudança de comportamento nas entregas, né? E vocês tiveram que também requalificar os profissionais devido ao controle de acesso que ele deu um boom na pandemia. Sim, Uhum. Porque foi a primeira vez que eu participei de um projeto com leitor facial, olha. né? Então foi na pandemia, Sim. eu não me lembro em outro cenário, algumas ainda estava na bancada, os leitores faciais compramos de fora, de um determinado condomínio, e eu acredito que teve essa mudança e vocês tiveram que ajustar esses processos também, né, Luiz Henrique? Ajustar o processo, a mentalidade, né? Que hoje a CBO do funcionário, o controlador de acesso, porteiro, vigia, que são sinônimos, podem fazer. Então, isso a gente tem mostrado muito para eles. Então, a tecnologia ela modificou um pouco do nosso trabalho, tanto que trouxe bastante prestador de serviço para a gente, Sim, tirou algum trabalho nosso, então a gente não precisa mais identificar, né? Quando eu sim, comecei, o bom porteiro bom é aquele que sabia, quando fazia a curva, ele já sabia se era o filho, a mulher ou o pai É, sim, dirigindo o carro. identificava de Essa longe. qualidade, e decorava a placa. Essa qualidade não é mais importante. sim, Né? O que é importante é realmente tentar, nesse mundo de tecnologia, trazer que eles são importantes para humanizar o condomínio. sim, Porque tudo mudou, como eu falei no começo. A gente começou, teve onda de sequestro, onda de arrastão em condomínio, não tinha tecnologia, ocorrência era no cartão, agora tem geolocalização. Honda fazia com relógio, né? sim. Agora faz com botão eletrônico real time. Só que o objetivo do condomínio não mudou, é morar. E também teve um problema de pouquinho. As pessoas ficaram um pouco mais sensíveis, eu acho, Hum, depois da pandemia para cá, né? Ficou muita gente em casa, perdendo um pouco essa. O desafio nosso é sempre humanizar o condomínio, Sim, humanizar o atendimento, as pessoas realmente gostar de atender, gostar de pessoas. Ah, mas ele é diferente, mas tem que gostar de todo mundo. sim. Gente chata, gente mais mal-humorada, às vezes são momentos da vida das pessoas, sim. né? Então, o momento que a pessoa, né, quando tá tudo bem, né? Meu filho, meu mais novo foi artilheiro da escolinha, meu mais velho passou no vestibular, eu tô bem profissionalmente, tá tudo tranquilo na minha vida, eu tento ter a tendência a ser mais De simpático no estar bem, condomínio, com né? E certeza. Né, houve agora, essa mudança de é, comportamento É. gritante, né, em todos os A cenários, né? diminuição da Da tolerância e da vida em tolerância. sociedade, né? As exato. pessoas deram Exato. Às vezes uma eu falo que a desequilibrada humanidade nisso. não deu certo, porque a gente encontra cada pessoinha no caminho que faz cada absurdo de desrespeito com o colaborador que está ali para atender. Então a gente coloca em xeque as questões. Realmente a pandemia, né, acho que ela veio para mostrar isso, né? É, Como vamos nos comportar realmente em sociedade, né? Exato. Porque o condomínio, ele é uma sociedade ali, É. privada, de acesso controlada, uma controlado, sociedade porém controlada. É, ali, eu acho que explodiu, né? E a palavra condomínio vem de comunhão, né? Sim, Se a gente não está cedendo um pouco de Uhum. privacidade, se a gente não vai para o condomínio ceder um pouco, né? Não tem comunhão, né? Casamento, como é que faz casamento? Então você nem Tem que serve para ceder, né? morar num condomínio Tem se Não, que você não, ceder. Então não. a não gente tiver esse entendimento. relacionamentos é isso. Então, as pessoas têm que ir um pouco mais e a gente tem que motivar isso. Então, o agente de portaria, até
limpeza tem que ter Sim, responsabilidade de Sim. segurança, de ver uma porta aberta, tem que comunicar. Então, você trazer, por isso que eu falo pertencimento deles, de um Honda que está olhando para ver se ninguém o condomínio a partir de segurança e ver um papel de bala passando, ele pegar, sim, botar no bolso e levar na lixeira. Nossos treinamentos são assim, porque Uhum. ele tem que cuidar sim. de tudo realmente, né? Então, isso é importante. Eu acho que nós até falamos, né? Ele pegou o gancho das pessoas quererem trabalhar, né? Veio aqui na minha cabeça, esses dias a gente estava falando sobre isso. Você lembra da guardinha e do patrulheiro de Campinas? Cara, era uma coisa fantástica, porque a pessoa entrava na guardinha, Hum. e ainda tem, né, a Tem, guardinha, né? ainda tem. Não sei se o patrulheiro tem, Tem também. Tem. mas as pessoas entravam na guardinha, ela queria fazer uma prova, não era só Olha ir para Pessoas só, entrar. adolescentes, tá? Sim, 14 anos, você já se inscrevia, que fazia a bacana. prova, passava e iniciava eu tanto o treinamento ali, né, os cursos Hum. profissionalizantes e já entrava no mercado de trabalho. Então eram os office boys ali, então né, eu na rua. eu Se fiz uma sentiu prova, orgulhosos de estar É, naquele papel, né, naquela sim, posição. e o interessante tinha uma farda. Olha. E é, assim, exato. existia a farda da guardinha e do patrulheiro era diferente, porque a guardinha não queria ser igual ao patrulheiro. Então nós tínhamos a guardinha, fui longe, hein? Fui lá atrás, hein? A Não guardinha, é da o minha época. É. patrulheiro, Senai e mensageiro da Unicamp. Eu fiz Uhum. a prova para ser mensageiro na Unicamp. E era uma Caramba. prova. E a pessoa se orgulhava, né, Luiz Nossa. Henrique, de Sim, colocar sim. aquela farda. E o que que ele colocou, que eu até pontuei aqui, parece que as pessoas pararam de gostar do que no ambiente que ela trabalha, ou na posição que ela se encontra, porém eu também não vejo a pessoa querendo ter uma outra escalada. Mas será que é o próprio ambiente que não causa essa percepção na Então, pessoa de A gente desvalorização tem da que despertar profissão? isso nas tem que pessoas. É, despertar. então. Então, o que eu falo é isso. Quantas vezes, né, que eu falei, 20, vindo para 25 anos, eu tenho que ainda ficar explicando que é a função, sim, do controlador de acesso, do porteiro fazer onda. É muito mais do que isso. Sim, Que um sistema caiu um sistema, ele tem que restabelecer um sistema, ele tem que pode ajudar uma pessoa com necessidade, ele pode ajudar uma pessoa idosa com compras, por exemplo, e trazer isso com alegria, como um garçom que vai, sim. né, quem gosta de cozinhar, o que que é? Você traz pessoas para sua casa, eu gosto de fazer Uhum. isso. Traz pessoas para sua casa, bebe do seu vinho, você fica lá cozinhando. E qual é a felicidade de servir? Você Ver que as Sim, pessoas estão comendo o que você vê fez, aquela né? É satisfação, que as né? pessoas, elas têm a questão do fardo, né? É um trabalho, então é um fardo. Agora, quando é algo que você gosta, que você faz, que você tem a sensação de pertença, que você tem a sensação de Que tá fazendo a diferença. utilidade, você passa a servir. Por É. isso que a gente tem que E usar isso mais o transborda. profissional hoje, né? Então, pô, sim. ensinar para o controlador de acesso que ele tem muito mais responsabilidades, porque ele fica feliz com isso. Quando eu cobro um funcionário, ele não fica chateado. Hum. Então, você dá mais responsabilidades para ele, Olha né? só, até não te cortando, né? Eu lembro, eu trabalhei na extinta classe A. E chegou um momento que não era expertise nossa de fazer contratação, né? De buscar aquele profissional para a área de portaria. E aí uma certa pessoa estava ali com a gente, conversando, trabalhava com a gente no administrativo, ela falou assim: "Vocês já pensaram em fazer curso para porteiro?" Todo mundo olhou. Como assim, curso para porteiro? Não, vamos fazer um curso para porteiro, né? E a gente colava ali do lado do correio, né? Da Francisco de Sério, né? E a gente faz o seguinte: a gente seleciona os melhores, né? A gente não vai falar que a gente vai empregar, Hum. para não ter, né, questão, tá vendendo vaga de emprego. Uhum. Mas os melhores a gente absolve e devolve o dinheiro. Pô, legal, gostamos, vamos fazer? Mas como que é? Aí vamos buscando algumas frentes. Tá, cara, o negócio bombou. Um dia a menina do administrativo falou assim: Ferracini, acho que tem umas 40 pessoas aí para fazer curso. Você tá maluco, a gente tem 10 cadeiras. Pô, 40 pessoas. Superou a E expectativa. as pessoas, naquele momento, elas pagavam para fazer o curso de porteiro, só que não tinha outra atividade. Você colocava o Paulo ali naquela portaria, e detalhe, vinha todo alinhado.
bigode feito certo, todos. Cara, você não tinha que O colocar orgulho, né? Brio, né? o É. orgulho, e você não tinha que colocar no curso Relações Humanas no trabalho, que nem, a gente nem se falava disso naquela época. Falava, por quê? Era uma coisa de berço, né? Então a pessoa chegava de cabelo, né, cortado, Uhum. bigode aparado, ele tinha orgulho de trabalhar, né, na portaria. E a gente vê que isso aí Mas nós deu temos uma. que trabalhar isso. Eu acho que tem algum erro de mídia, né? Enfim, que coloca o trabalho como sofrimento, né? Sim, Mas pra gente Como que eu fardo. trabalhei dos Uhum. 15 anos, eu adorava, né? E então essa parte, né? Eu também trabalhei como garçom, adorava. Pô, meu pai era subcomandante, pô, eu ganhava gorjeta pra caramba, todo mundo me reconhecia. Eu ganhava, adorava ser garçom, eu ganhava bom dinheiro de final de semana. Então, essa é uma coisa que a gente tem que despertar para as pessoas, né? tem que Eu acho uma resgatar, né? armadilha falar, você tem que fazer o que você gosta. Você tem que gostar do que faz, independente do que você está Sim, fazendo. Você se prontificou a ajudar o cunhado a cortar grama, foi bem feito. E Sim. o trabalho de fazer bem feito ou não fazer mal feito, aí você faz bem feito e joga na cara do cunhado direto, né? Se Uhum. fizer com má vontade, aí o cunhado fala, isso aí cortou mal minha grama, né? só porque foi para Além mim. de você ter o trabalho, ele Sim. ainda vai falar mal de você. Então, Ô, Exatamente. Cláudia, e pensando Aham. na parte humana, né? Isso é uma coisa que me preocupa muito, né? A Mari me conhece mais a fundo, né? Eu fico vendo, Luiz Henrique, as pessoas têm um prazo de validade, né, cara? Entendeu? Auxiliar, serviços gerais, né? Então a gente olha que a pessoa ela não teve aquela oportunidade, aquela rede de apoio, né? sim. E ela tinha que ter, essas pessoas tinham que ter esse sentimento realmente, né, de falar assim, gente, eu sou valorizada, eu tenho uma profissão de orgulho, porque ela é de suma importância para o processo da empresa, pra, pela higienização do condomínio. E o que a gente observa, né, é a pessoa não ter isso daí, a idade ela vai chegando e ela não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. O que essa pessoa vai fazer? Existem alguns casos que eu conheço que o porteiro ou o zelador teve uma vontade de fazer mais, de ser Sim, mais, de oferecer muito mais do que ele estava fazendo no condomínio. E foi se especializar. Hoje, já conheço dois que são síndicos, né? Sim, sim, O que sim. era porteiro virou zelador, E de um bom zelador. síndico, que E é bom síndico síndico, vigilante porque e tal. eles estavam ali no meio, eles conhecem os problemas do condomínio. Então, isso é fantástico, porque eles realmente escalaram, né? E aí, eu caio a pergunta para você. Dentro da Energy, você tem esse olhar de escala para esses funcionários? Sim, eu lembrei de um caso assim curioso, porque eu falo assim, nosso material é gente, eu tenho que dar garantia do que eu não fabrico, sim. né? É. Então eu tenho que despertar isso neles, né? Que é muito bom que eles façam o trabalho deles Uhum. bom, muito bem. Eu fiz isso, né? E se eu não gostei do lugar que eu tô, eu vou para outro lugar, não preciso pedir demissão e depois achar emprego. Hum. Já procuro um outro emprego, isso eu acho que Sim, uma mudança de vez em quando, né? A gente não é perfeito, então isso é uma coisa que a gente tenta despertar nele. E o caso que eu lembrei é de um funcionário que falou: quero montar um negócio. Eu falei: mas por que você está estudando montar um negócio? Eu É. expliquei para ele como fazer as contas durante o ano, o que ele tinha que fazer, como eu pensava, que eu fui gerente de banco também, quando eu era mais novo, antes da Enes. Então saí do HSBC, trabalhei no Citibank e depois vim para a Enes. Então eu falei: olha, minha experiência de gerente de banco, essa aqui, expliquei para ele e foi matutando, Hum. matutando. Acabou que saiu, foi montar o negócio dele, não deu certo, voltou Ah, cabisbaixo depois de 1 ano, 2 anos, e falou que queria emprego de novo, que mas tentou, não deu tentou, né? certo. Aí tava com o nome do sítio, eu falei, cara, você tentou, se você não tentar, você fica sim. aqui. Ele não quer dizer que você não pode É, tentar de se novo. arrependa do que Teve você um fez, não do aprendizado que não fez. Teve um Exato. aprendizado e o legal é que ele voltou. E Hum. tem um também, que eu até lembro o nome dele, mas não vou falar aqui, que ele saiu e montou um negócio dele, um pet shop, e acabou indo muito bem. Foi Hum. funcionário nosso e tal. E ele passava na empresa, faz tempo até que ele não passa, ele vai ver isso aqui, ele tem que passar. Passou, ficou assim, 10 anos, passava de vez em quando na empresa, porque ele falou, não, tô por aqui, eu paro, ia tomar café, ia perguntar, e ficou uma amizade. A gente tem que levar Que essas amizades bacana. da vida, né? Sim. Então, a gente trabalha com gente, tem que fazer isso.
entrando em 2026 a NR1, que eu vi um monte de empresários, pessoas falando que isso ia ser ruim, que ia ser. Não, para a gente é ótimo, tem que aproveitar, porque mostra que há necessidade de uma gestão nova, uma Humanizar. necessidade, se nós temos problemas com mão de obra, a gente precisa humanizar a mão de obra e dar valor a ela para evitar a rotatividade. Sim. É muito comum você pegar a carteira de trabalho de um porteiro, ele passou por 5, 6 empresas, todas como porteiro. Eu pergunto para ele, mas para que você troca um portaria para outro Uhum. portaria? Eles têm uma desculpa. Eu falei, então vamos trabalhar junto, você Sim. nunca mais precisa sair? Você Pronto. vai sair porteiro para outra coisa. Sim. Se você quiser mudar o seu ramo, agora, se você vai continuar sendo porteiro, então fica comigo, Sim. né? Aham. Então, eu tenho porteiros que estão comigo há 22 anos, há 17 anos, né? Então, já fiz um evento, o porteiro que eu levei estava 17. Falei, já Olha. está quanto tempo comigo? 16, né? Ele falou, fazer 17. É. Então, Fala já com está orgulho. muito tempo com a gente. Então, isso é bom. Agora, não faço sozinho. A profissionalização, isso que a gente está fazendo aqui, dos síndicos profissionais ou profissionalizados, né? Que é aquele que Aham. é só síndico do condomínio dele, mas ele busca um Sim. conhecimento, ele tem que ajudar a gente a fazer um pouco dessa gestão, Sim. confiar na empresa, dizer claramente o que ele não gostou, né? Não adianta fazer uma reunião no final do ano, olha, aqui toda hora tem esse problema, toda hora. Que Tá, não mas fiz com nunca foi, toda hora. foi Mas toda reportado, hora né? foi quando? É 5 a 10 vezes. Exato. Fica muito Foi vago. de dia ou foi de noite, né? Eu falo assim, ó, me passa, pode me reclamar comigo, não me economize, mas eu quero que você me chame a atenção com latitude e longitude, ó. Foi na terça-feira, às 2 horas Isso. da Tem que tarde, pontuar. e com funcionário tal. Eu não vou, eu tenho que ter a confiança que a gente não vai chegar brigando com o Sim. funcionário, a Uhum. gente vai chamar ele para conversar. Independente do tamanho do erro, eu vejo mais a reação. Sim. A reação. E muitas vezes quer trocar o funcionário porque ele fez uma coisa errada, e eu falo, olha, esse caso aqui realmente tem que trocar, mas Sim. tem casos que eu falo, olha, a partir de hoje é um profissional melhor. Isso que ele errou e assumiu que errou é aprendizado. Sim. Então, a partir de agora, ele é melhor, ele é mais experiente, ele vai dar mais valor a isso. Na Olha aí, verdade, pessoal. o Então, síndico tem que Sim. enxergar na empresa como um Isso. parceiro, não é um exato, inimigo, tem que ser. né? Vem cá, estou com um problema, reporta exatamente o que está acontecendo para que aquela prestação de serviço seja cada vez mais de excelência, porque está dentro do seu condomínio, está dentro do seu lar, Posso fazer um adendo? claro. Ainda em relação a isso da parceria, que inclusive é um dos pilares do Condo Conference, esse evento de hoje. A gente observa muito, às vezes a gente fala, um outro prestador de serviço é meu parceiro. Só que o síndico, ele também é um prestador de serviço para o condomínio. Uhum. E ele precisa ter nas empresas que assistem ele, principalmente a empresa que garante a mão de obra para o perfeito funcionamento e conservação do seu condomínio, Uhum. um parceiro. Se o síndico não está bem assistido, bem assessorado, não confia nessa empresa, não compactua dos pilares dessa Não vai empresa, funcionar. essa parceria não vai funcionar. É um relacionamento fadado ao Ao fracasso. Sim. fracasso. Então, o que acontece? Quando você traz clareza de informações, você traz a transparência e idoneidade da Isso. sua empresa, e você tem como foco que você não trabalha para um CNPJ, você trabalha por e para pessoas, Sim. Exato, com gerindo qualidade. essas Muda o pessoas, foco. muda o foco, muda a entrega. Então, o síndico ele vai conseguir chegar para você e falar: olha, tal situação não me agradou. E aí você vai conseguir, ele vai ter confiança de te falar isso de forma aberta, porque você, de forma profissional, vai gerir essa situação para que ela não volte a acontecer, Exato. né? E é assim, é algo que falta muito na questão da falta da perda da socialização das pessoas com a pós-pandemia, é o que mais falta. Ruído de comunicação e intolerâncias, né? Falta de Essas respeito, sim. intolerâncias, essa falta de respeito, falta de confiança no outro, elas, elas colocam ali a nossa entrega totalmente comprometida. É presunção de boa De fé, não boa fé. presunção de má Sim. fé. A má É, Qualquer fé erro, a fala, má fé fez tem que porque ser foi o provada, a boa relato. fé se Sim. presume. É,
Exatamente. E o que você está falando é perfeito, né, nesse ponto, porque você tem o síndico. Eu perguntaria para alguns síndicos, né, que a gente conhece. Ah, eu tô ficando louco aqui como síndico, não vejo a hora de chegar, nunca mais vou pegar isso aqui. Um condomínio. É. Aí você conta um síndico que tá leve. Encontrei um recentemente tomando cerveja com a esposa, o cara tá sempre sorrindo. Tem 8 condomínios e um tem 300 apartamentos. Então, Falei, peraí, como é que o cara tem 8, tá sorrindo, tá e o leve, outro com um tá funciona, sofrendo. um dos condomínios maior dele é meu, tudo funciona, não troca de funcionário, tem rotatividade, ele tá sorrindo, tomando cerveja com a esposa, e o outro tá louco com um. É gestão, É Gestão. né? isso. Ele aproveita das parcerias, e o outro quer tirar proveito da parceria. Exato. Essa é a É Essa diferença. é a muito diferença. diferente. Então, volta tudo contra a gente. Então, Aí a terceirizada é sempre a culpada, é ela que não Sim. presta o eu falo que o serviço. culpado é quem não tá, né? É, Quem não tá, é faz isso. uma reunião de condomínio, põe a culpa em quem não tá. Eu não tô lá, põe a culpa, né? Conversa com a Sim. empresa na reunião de fechamento, depois não fala mais, não Acabou. reporta mais, né? Não Isso é um reporta, nem. problema, porque como que você vai corrigir se você não tem conhecimento? Se não chega para você o problema? E assim, eu brinco com alguns síndicos meus, ó, não me economize. Se você tá sem dormir aqui, eu fico sem dormir lá. Claro, Sim. Mas para eu dormir lá, você tem que ficar Se bem os aqui dois vão também. dormir, vamos Então, dormir os assim, dois. vamos dormir sofrer junto. junto, né? Nem sei. Isso é assim. Eu não posso estar alegre, tranquilo, se você está segurando informação, você não sente segurança e está passando para a empresa, né? Você checa com as coisas, né? Infelizmente, a gente encontra pessoas que a gente tem Sim. negócio, ou fazem gestões de contrato com a gente, que a gente fala assim, bom dia, ele olha assim, o que ele quis dizer com esse bom dia, né? Gente, É muito desconfiado de muito louco. tudo e não Sim. vai dar certo, porque a empresa tem que ser tudo Transparente, transparente. né? Né? Como eu falo, eu entrego planilha aberta de custo, quero que o condomínio, o condômino vá, e o síndico, principalmente o síndico, vá na empresa, sabe que a empresa está lá, conhecendo essa estrutura de treinamento, como é que eu dou treinamento, como é que a gente faz gestão, como é que eu crio o manual de rotina de trabalho Sim. do funcionário, tem que estar escrito. Não adianta, não, mas nesse caso ele devia ter tido bom senso. Eu falo, Isso é. tem um árabe, um budista, Difícil. um indiano, É, o outro é católico aqui. como é que você vai querer bom Eu falei, senso? vamos botar aqui que é Grupo bom tão. senso aqui. Sim. Não dá, cada pessoa tem valores diferentes, tem que ter regra. Sim. Bom senso na hora, ainda mais para o meu funcionário, vai ficar difícil. Né? Põe ele na fogueira. Sim. Pessoal, vocês estão acompanhando o nosso programa. Olha a importância, né, de você buscar uma empresa humanizada. Então, não é só o tempo, né, de empresa, né, os 25 anos da Energy. Também é você buscar, você como síndico, subsíndico, administradora, buscar uma empresa realmente que é humanizada, uma empresa que é parceira, uma empresa transparente. Por qual motivo? Poxa, planilha aberta, né? É de suma importância para ver quanto que a empresa lucra ali também, né? Porque às vezes a pessoa desconfia, né? Ah, poxa, a empresa ela ganha horrores. Não, é realmente uma prática de mercado, né? E ficar atento com aventureiros, né? Porque aquele Sem valor dúvida. muito fora do mercado pode se preocupar porque a gente vai ter que acionar a nossa jurídica, né? A doutora Cláudia para resolver esse problema. Vai dar uma E dor de nesse caso, camenda, o dor jurídico de diz que não. cabeça O jurídico diz que não pode. tremenda, tá? Então, pensou em terceirizar, procura a Enes, procure o Luiz Henrique, entendeu? Que é um parceiro nosso, né, doutora? Só para a gente poder, que a gente já está com o tempo já estourando, mas foi algo que a gente conversou antes da gravação. Você falou, comentamos aqui da NR01, que não Sim, é uma novidade, ela só foi complementada, né? É sim. uma regra que existe desde 1978, então é bem antiga, mas ela foi acrescida aos riscos psicossociais. Pela nossa conversa, pelo teor, do jeito que você fala, já deu para perceber que você tem um trato muito humanizado com o seu pessoal, com os seus colaboradores. E então, nesse aspecto, no que a Energy pode auxiliar os síndicos nesse planejamento para poder cumprir as novas regras da ANR? É o que eu falei, assim, a NR1, essa nova diretriz só veio mais bem explicada e Isso. descrita, isso já é uma responsabilidade nossa, né? Então, é lógico que às vezes em condomínio, de forma infeliz, né, tem uma pessoa, um indivíduo que Sim, ele causa ali um É. assédio, grita com funcionário, alguma coisa, mas aí é do indivíduo. O que nós estamos falando, que a gente tem que realmente cuidar, é
do ambiente, né? Uhum. Então, isso não pode ser a regra. A gente sabe que, às vezes, infelizmente, acontece em alguns lugares, não é para acontecer, né? Mas não mudou nada, né? Uhum. Agora, com certeza, a NR1 de 2000, que vai entrar em 2026, é a morte da gestão grosseira, do Isso. cara que se orgulha de gestão pelo medo e não É, pela proximidade. É a morte desse tipo de gestão, isso vai ter que acabar. né? Então, para mim, isso é bom, porque eu nunca acreditei Em outro com medo, formato, né? né? Em Lógico. medo. E agora, não é assim que se trabalha, né? Principalmente a longo prazo. Para a gente, só funciona a longo prazo, né? Não, perfeito. Nossa, é tudo que a gente queria, né? São Sim, com empresas que tenham certeza. esse perfil para realmente elevar o patamar de gestão de pessoas, que é o que a gente tem mais essa preocupação, né? Que a saúde mental dos nossos colaboradores realmente está em risco e a gente precisa de gestores que estejam atentos a isso e empresas que tenham esse cuidado que você tem. Então, vocês estão de parabéns por pensar dessa forma e isso só vai engrandecer o mercado. Você quer dar uma palavra? Infelizmente, né, nosso tempo ele está curto, É. né? É excelente, quero agradecer a presença, né, do Luiz Henrique frente à Energy. Já conheço o trabalho dele de muitos anos, tive a oportunidade de conhecer o pai dele também, né? Mais uma vez, parabenizar aqui a minha amiga Mari por excelente evento, né? Excelentes parceiros que você trouxe, né? Que realmente faz diferença e a gente tem que valorizar, né? O nosso parceiro local também, né, Mari? Exato. Até porque a questão da regionalidade, né? A gente precisa olhar para nossa equipe para depois mudar para fora, né? Claro. Então, focado na regionalidade, nós trouxemos aí parceiros como o Luiz aqui da Energy, e que orgulho saber que você está aqui conosco, entendeu? Que não foi uma escolha errônea nossa, porque foi escolhido a dedo, foi trabalhado, foi desejado essa parceria nesse Que momento. legal. Então, Posso contar uma historinha aqui que eu tenho muito orgulho, até por causa que a gente começou a empresa, né? Como cuidar de pessoas, né? E eu lembro que o primeiro carro que a gente ia comprar, zero, né? Era novo para Honda, né? E a gente estava comprando, no início da empresa, fomos comprar uma viatura para a empresa. Aí, na época, né, passava o horário, não gerava mais o pagamento, não pagou, não pega o carro. Era sexta-feira. Já tinha entregue outro carro, precisava do carro para fazer ronda. Olhei meu irmão, o banco não pagou. Tem que Caramba. fazer. Erro do banco. Hum. Ligaram para o banco falou: não, foi um erro de operação, mas estourou o horário, não pagou, tem que fazer. Aí eu olhei e falei: ó, vamos embora, né? Fez a vistoria do seguro, tinha tudo feito e tal. Vamos embora. Meu irmão foi embora. Tava indo embora, os caras, onde você vai? Falei assim: não, não pagou. Não, eu sei, mas peraí. Eu falei, como peraí? Não tem o que fazer. Hum. Aí, não, senta aí. Aí saiu o vendedor, andou na concessionária, daqui a pouco ele voltou. Vistoria de seguro fez? Eu falei, não, fez, eu tô com papel aqui, fez a vistoria de seguro. Então, peraí. Subiu, daqui a pouco voltou, pode levar o carro. Eu falei, mas o banco não pagou. Ele falou assim, vocês não são filho do Coronel Wilson? Opa, Se vocês não pagarem, ninguém vai pagar em Campinas. Pode levar o carro. Eu olha, já falei que o gerente vão levar. Eu levei um carro fiado da Olha só. concessionária. E não foi no começo da empresa. Eu falei pro meu que irmão, eu falei, maravilha. putz, a gente tem que dar valor a isso. E é assim que a gente valorizar. pensa, né? Sim, Então a gente realmente, eu acho que isso acabou um pouco também das pessoas indicarem e ver quem é a índole da pessoa. Às vezes você precisa, né? vê que tem gente que não dá tanto valor a isso, mas isso foi um Nossa, isso tem um episódio no valor início da incrível. empresa nossa que foi muito interessante. Marcou. Sim. Marcou. Vocês estão de parabéns, realmente. E obrigada por participar do nosso podcast, com trazendo essas informações e esse lado humano da empresa, porque a gente só vê a empresa, é um CNPJ, mas por trás desse CNPJ tem muita alma, tem Tem muito muito sincero. coração, muita competência. E obrigada pela participação. Esperamos você, com certeza, numa próxima Próximo. edição, que, se Deus quiser, vai acontecer. E por acreditar nesse projeto maravilhoso das nossas maravilhosas aqui, Mari. Tá Só bom? sai daqui quando assinar o contrato 2026. Sim. Opa! Bora. Pessoal, quem perdeu, né, o podcast, não pôde acompanhar, vai lá, né, no Integra Condo, né, no YouTube, vai estar tudo lá registrado. E estamos aqui finalizando mais um podcast. Agradeço a presença de todos. Maravilhoso. Grande abraço para todos. Obrigada. Até a Tchau. próxima. Até. Tchau.